Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Esse é o episódio de número 716, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo 10, parte 2. Que alegria, que privilégio poder estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus com vocês. Que rica oportunidade, que canal fantástico que Deus nos concede através do YouTube, aí, através da Amazon, da Apple, podcasts, Spotify, Deezer, iVox, tantos lugares onde a nossa voz tem ecoado pelos quatro cantos dessa terra, falando do amor de Jesus. O nome dele tem sido glorificado e meu coração tem se enchido de grande alegria por ser um canal, um instrumento. Somente isso que eu sou, da onde Deus propaga o seu reino. É joia demais. Deuteronômio capítulo 10, parte 2. Vamos lá? Continuar meditando no chamado para amar e obedecer a Deus e a sua palavra. É isso que nós vimos no episódio anterior, eu te convido a você ouvir. São algumas das lições preciosas deste capítulo. E nessa pregação expositiva de hoje aqui, nós falamos, versículo 12 ao 22 do capítulo 10, que cada visão honesta que temos do serviço de Deus traz à luz um novo conhecimento e compreensão. É o único caminho certo. Satisfaz a consciência, a razão, a afeição e o desejo. Tendo disposições e propósitos corretos na vida, todo conhecimento maior de Deus torna o serviço agradável, sim. O verdadeiro serviço, ele ministra a nossa melhor vida. Existe uma razoabilidade do serviço de Deus que foi deduzida na perfeição de seu caráter. A sua supremacia. Ele é Deus dos deuses, ele está sozinho, o único Criador, mas ele mesmo não criado. As suas reivindicações sobre suas criaturas são absolutas, ilimitadas e incondicionais. A revelação da sua equidade. Se em algum momento os homens suspeitam de alguma injustiça em Deus, é por causa de algum obscurecimento de visão, ou algum defeito em seu instrumento mental, ou alguma deficiência de conhecimento. Nenhuma sombra de parcialidade jamais foi encontrada nele. O seu imenso poder, ele é poderoso e terrível. Um sopro de Deus pode criar, um sopro dele pode destruir. A sua bondade é abundante, é distribuída com generosidade real, sem restrições. Mas o seu cuidado especial é reservado para os desamparados. Viúvas e órfãos têm proteção e defesa excepcionais. Ele faz o caso deles seu e se torna o seu patrono invisível. Monarcas humanos esbanjam seus favores sobre aqueles que podem lhe prestar mais serviço. Deus esbanja sua bondade sobre os mais necessitados. A carência é o ingresso de acesso para seu armazém e o valor infinito pertence a ele. Esta razoabilidade, meus queridos, de servir a Deus, ela é vista em seu tratamento gracioso com os homens. Não havia necessidade, até onde podemos descobrir, de que Deus fosse servido pelos homens. O céu era dele. E todas as ordens anteriores de seres inteligentes celestiais, a terra também era dele, em todos os seus mais variados contextos.
Aqui havia um amplo escopo para a exibição de suas perfeições. Se os homens fossem rebeldes, ele poderia facilmente esmagar a raça e varrê-la da face da terra, se assim quisesse. E nenhum outro motivo para a sua bondade com os homens podemos descobrir além do seu amor generoso. Ele fez compromissos de aliança com eles. Moisés nunca deixa de lembrar a Israel que o Deus do céu era seu Deus. Deus os havia escolhido para serem recipientes de bênçãos especiais. Ele havia encontrado deleite em seus pais. E por amor aos pais havia amado os filhos. Meus queridos, nós também que cremos em Cristo somos sementes de Abraão pela fé e herdeiros segundo a promessa. Deus considera os homens renovados como seu tesouro, sua porção, suas joias. Eles são queridos para Ele como a menina dos seus olhos. Não há serviço que Ele não preste a eles, nenhum presente Ele reterá. Ele os redimiu com sangue vital e os estima como indizivelmente preciosos. Eles estão destinados a compartilhar sua sociedade, suas posses, seu trono, sua imagem. Deus se uniu a nós pelos mais solenes pactos, e todos os seus vastos recursos estão prometidos a nós. É uma aliança feita no céu e é ordenada em todas as coisas a seguir. Meus queridos, todas as coisas é segura. Essa razoabilidade ela é vista na vantagem própria de servir a Deus. É para o nosso bem. Cada comando pode não ser agradável à carne, ao sangue, nem sempre ao apetite e à nossa inclinação pecaminosa, mas a obediência é salutar para todas as melhores partes da natureza humana. Em guardar os seus mandamentos temos grande recompensa, um grande benefício presente e há um bem maior no futuro. É um crédito para nós servir a tal Deus. Ele é nosso louvor. Os estadistas, embaixadores e generais consideram uma grande honra servir ao presidente da República, ao rei, à nação. Mas quão imensamente maior é a honra de servir ao Rei dos Reis. Nós podemos sofrer reprovação passageira de nosso apego a Cristo, mas a reprovação é como a geada precoce que o sol nascente dispersará. Se os homens não percebem a honra, é porque são cegos. Minha alma se gloriará no Senhor. A bondade passada de Deus, ela desperta a nossa maior esperança. Deus já havia feito grandes coisas por Israel. Ele as havia multiplicado 1000 vezes no Egito. Nem havia chegado ao fim de seu poder, nem ao fim de suas intenções. O que ele havia feito era apenas uma amostra do que ele ainda pretendia e podia e queria e iria fazer pelo seu povo. Um mundo de bem ainda está reservado para cada cristão. Nunca tocaremos os limites mais distantes da beneficência de Deus, pois sua palavra diz: olho nenhum viu. Esta razoabilidade ela é vista no tipo de serviço requerido. Nada mais é exigido do que nossa razão ponderada e consciência esclarecida. Nós devemos a Ele reverência. Nós temos apenas que conhecer a Deus para render-lhe a reverência de nossas almas. Se pudéssemos perceber sua majestade inerente, sua real excelência e sua pureza imaculada, nós deveríamos, se o sentimento fosse certo, instintivamente render a Ele a mais profunda reverência de nossos corações. Oh, Jesus não fosse pelos efeitos corruptores do pecado,
Isso seria algo natural. Nós devemos a Ele uma submissão à sua vontade superior. Em virtude de sua sabedoria, Ele tem o direito de aconselhar. Em virtude de sua relação como monarca, Ele tem o direito de comandar. Em virtude de sua supremacia como Criador, Ele tem reivindicações sobre cada parte de nossa natureza e sobre cada momento de nosso tempo. Sua vontade é excelente, benevolente, infalível. Tomar sua vontade, não a nossa, como mapa e bússola é o dever mais simples, sim, é o maior privilégio. Nós devemos a Ele um amor sincero, que possamos amá-lo de todo o coração. Se amarmos em proporção aos benefícios recebidos, ou em proporção ao valor do objeto, ou em proporção ao amor despendido em nós, então todo o nosso amor se centralizará em Deus. Nós devemos a Ele um serviço prático. Um amor genuíno sempre buscará algum canal para o seu fluxo. E o serviço ao objeto do amor é um deleite, é apenas amor em exercício ativo. Seria uma restrição e uma dor para o amor ficar em silêncio. Ele consideraria justamente escravidão estar enjaulado dentro do coração. Tendo pés, seria uma restrição não andar. Quão grande é a honra de poder andar nos caminhos de Deus, nas estradas que Ele mesmo toma. O verdadeiro serviço a Deus é liberdade, é alegria, é vida. Se amamos, devemos obedecer. Tal serviço, meus queridos, nos torna semelhantes a Deus. Deus considera uma alegria no servir, embora Ele não tenha nenhuma obrigação por lei ou direito de fazê-lo. Servi-lo significa que crescemos como Ele. Nós o imitamos primeiro em ações, depois em disposição, depois em propósitos, depois em caráter. Moisés disse significativamente a Israel: olha, Israel, Deus ama o estrangeiro, amai, pois, o estrangeiro. A cada hora de cada dia, nós podemos estar subindo em direção ao céu, tornando-nos semelhantes a Cristo. Cada dever pode se tornar para nós um instrumento que nos molda ativamente à imagem da perfeição. A obediência que brota do amor é um caminho de agradabilidade florida, ascendendo gradualmente à presença de Deus. Meus queridos, versículo 14 ao 22, se você ler desse capítulo 10, você vai ver como o Supremo ele é persuasivo, como a revelação do caráter de Deus em seu duplo aspecto de poder exaltado e de graça condescendente. Deus é exaltado, em versículos 14 ao 16. A maravilha da revelação, a maravilha não é diminuída ao refletir que a perfeição infinita deve incluir misericórdia infinita com todos os outros atributos. Enche-nos de espanto pensar no possuidor do céu e da terra, se curvando para manter uma conversa amigável com sua criatura, o homem. A Bíblia se detém no pensamento com espanto. A ciência moderna indiretamente atesta a maravilha ao objetar que com nossas concepções ampliadas do universo, é impossível acreditar que Deus deveria sentir o interesse especial no homem, que a Bíblia diz que ele sente. Como alguém tão exaltado se rebaixaria tanto? A profundidade da condescendência de Deus é vista particularmente no Evangelho, ao enviar o Filho, ao entregá-lo à morte, em habitar pelo Espírito em corações imperfeitamente santificados. O Deus poderoso, mas ternamente simpático. Versículos 17 ao 20 do capítulo 10 aqui, outro aspecto da grandeza divina, misturando-se com humildade que atrai o coração.
A combinação de grande força com grande gentileza, de severidade judicial com consideração humana para com aqueles em aflição, são suficientemente raras para serem sempre marcantes. Nós nos maravilhamos quando no herói de 100 batalhas descobrimos um coração de ternura como de mulher. Quando no juiz cuja severidade no tribunal todos observam, nós iluminamos uma fonte de profunda e genuína compaixão. É essa combinação que vemos em Deus. Um Deus dos deuses, um Senhor dos senhores, grande, poderoso, terrível, severamente justo e ainda assim, o que pode parecer incompatível com isso, terna e tocantemente compassivo conosco. Seu poder e equidade tão terríveis para os malfeitores, ele lança como escudo ao redor do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele executa o julgamento deles, eles são seu cuidado peculiar. Ele, acima de todos os outros, não permitirá que sejam injustiçados. Salmo 68:5. E nessa meditação tão fantástica hoje sobre esses atributos do Deus divino, nós vemos o versículo 21, 22. O Deus onipotente. O poder em si desperta medo, o poder conhecido por estar envolvido em nossa proteção, para nosso bem, inspira mais alta confiança. Moisés, ele relembra os israelitas como uma razão para temer e amar a Deus, seus atos de poder em seu favor, especialmente seu poder como exercido em seu extraordinário aumento. O poder de Deus pode ser visto como exibido na redenção da igreja, no aumento da igreja, na proteção da igreja contra os seus inimigos. O cristão terá motivos para se alegrar no mesmo poder exercido em sua conversão, em sua sustentação, em sua proteção e em sua salvação final. Quem pode deixar de amar um Deus tão justo, um Deus tão bom? Será que existe maior privilégio, meus queridos, do que servir ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis? Eu tenho certeza que não. Ser embaixador do reino de Deus é o maior emprego que eu poderia ter. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Tu, Criador do céu e da terra, nos acolhes com amor e compaixão. Ensina-nos a viver em obediência aos teus mandamentos com reverência e amor. Que nossas vidas reflitam a tua grandeza e que possamos crescer em semelhança a ti, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, grande, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Amém.